Boa noite, sejam todos bem-vindos, à nossa 6ª edição do Congresso Interdisciplinar de Pesquisa e Iniciação Científica e também a nossa 9ª Semana de Responsabilidade Social e Extensão Universitária do Centro Metodista Isabella Hendricks. Agradecer de antemão todos os nossos presentes, nossos convidados, participantes, nossos pesquisadores e principalmente nosso corpo docente, na pessoa da professora Daniele Marciano, presença do nosso reitor, professor Luciano Sattler, e também o reverendo Antônio Augusto, coordenador da nossa pastoral escolar e universitária. Nós temos uma satisfação muito grande desse congresso, somos uma instituição confessional. O Isabella Hendricks é uma instituição mais que centenária em Belo Horizonte, mas principalmente é uma instituição que há mais de 300 anos, vamos colocar assim, faz parte da tradição, a tradição metodista de educação, nasceu na Inglaterra com John Wesley, há mais de 300 anos, e de lá para cá a educação metodista cresce, se fortalece, e já são hoje mais de 700 instituições de ensino ao redor do mundo. Então, o Isabella Hendricks faz parte dessa história, o Isabella Hendricks se orgulha, principalmente da sua missão, que é formar lideranças conscientes, responsáveis. E, principalmente, temos a grata alegria e satisfação de acolher aqui 4 professores, pesquisadores, sobretudo para nos falar no campo da saúde e da responsabilidade. Vamos acolher a palavra da pastoral escolar e universitária, através da palavra do reverendo Antônio Augusto de Souza. Boa noite a todos e todas, queridas professores, professoras. Eu cumprimento a todos, incluindo o reitor, o magnífico reitor, o professor Luciano Sattler, professor José Aparecido, professora Daniele e sua equipe, que brilhantemente, tenho certeza, prepararam esta semana. Sobre os cuidados de Deus, a gente não tem dúvida disso. A gente saúda todos e todas com a graça, com a paz e com a misericórdia do Senhor. Ela é a causa de não sermos consumidos. Eu quero lembrar apenas uma citação no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 3, no versículo 3, que é uma citação do profeta Isaías, na tradução bíblica da Nova Tradução na linguagem de hoje, porque eu acho que ela dá uma compreensão muito clara e diretiva, quando, a respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte, preste atenção, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Eu vou me ater aqui a estas 3 afirmativas, e começar pela primeira e a terceira. Alguém está gritando no deserto, abram estradas para ele. Eu acredito que, enquanto país, o nosso momento é bem desértico, é bem caótico, é bem difícil. Um deserto onde há escassez de tudo. Há uma escassez de esperança, de alento, uma população desempregada de mais ou menos 14 milhões de pessoas, isso subempregados vai mais de 20 milhões, e que, infelizmente, está muito sem rumo e sem direção. Sem moradia, um deserto realmente quente, avassalador e gélido, onde você não tem ali perspectiva para muitas pessoas. Alguém está gritando no deserto. E quando uma universidade como a nossa, que tem um caráter universitário, sendo um centro universitário, se propõe com jovens alunos, e aí eu posso dizer jovens mesmo, pelos meus 62 anos de idade, chegam aonde vocês chegam e vêm aqui ministrar e vêm trazer essa sólida contribuição, vocês estão sendo voz dos que não têm voz num deserto claudicante. Essa voz que não pode cessar, pastor Zé Aparecido. Essa voz que não pode silenciar, professor Luciano. Essa voz que clama pelos rincões das Minas Gerais, do país inteiro,
que nos amedronta com apagões aqui e ali, muitas vidas foram apagadas pela pandemia, desnecessariamente. Muitas vidas foram retiradas das escolas violentamente. Muitas vidas perderam seu emprego, seu sustento, mínimo de dignidade, violentamente. Sem tecer nome, sem entrar no mérito da questão, o nosso país mergulhou num deserto onde quem é menos favorecido, quem não tem o privilégio de estudar, de estar numa instituição como a nossa, como diz o pastor, o professor José Aparecido, mais do que centenária, 117 anos, quase a idade de Belo Horizonte, realmente está à beira do caminho, está no deserto. Alguém está gritando no deserto. E quando eu entro na última frase dessa citação que João Batista faz na transposição do Antigo para o Novo Testamento, nessa passagem para inaugurar a presença, a chegada de Jesus como Senhor, como sinal do reino de Deus, como a esperança, como vida nova, como salvação, como um renovo, um rebento no deserto, e nós precisamos de rebento como vocês no deserto, que são bênçãos de Deus. Aí eu encontro no texto a citação: abram estradas retas para ele. Nós estamos com estradas tortas, sinuosas, morro abaixo, sem rumo, sem direção. E um país que não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E nós, e eu digo vocês, são as vozes que estão clamando no deserto, à semelhança de João Batista ali, para poder dizer, olha, a escola que está no deserto é uma escola que tem resiliência, tem permanência e, sobretudo, criatividade. Eu tenho certeza absoluta que todo o trabalho de vocês, todas as exposições de vocês, desde ontem as bancas, as apresentações de direito, de arquitetura, as que vêm de biologia, que vão acontecendo, certamente elas são recheadas de criatividade, de emoção, elas são recheadas de visão, daquela visão que impacta o presente e gera vida para o futuro. A escola está presente para ser voz dos que foram silenciados, dos que foram excluídos, dos que não puderam falar. Preparem o caminho para o Senhor passar. Eu tenho certeza, como uma escola confessional, como metodistas, como pastor há 40 anos, que nós estamos debaixo da boa mão do Senhor. Deus está presente. Deus está com cada um de vocês. Eu oro pelo Isabela todo dia, sem conhecer vocês, sem conhecer todos, mas oro incessantemente. Aqui em casa é uma casa de oração, para que Deus conserve a fé, conserve a esperança, conserve a garra, conserve essa energia de produção de vocês, para que vozes que estão gritando no deserto possam encontrar resposta de quem é humano, solidário e de quem ama. Porque quem ama, educa. Nós amamos vocês. A Igreja Metodista ama, por isso ela educa. E se vocês são educadores, educadoras, é porque vocês têm amor na veia, têm no coração, transitam nas emoções e nos sentimentos. Que Deus possa abençoar professor Luciano, professor José Aparecido, professora Daniele Marciano, toda a equipe gestora deste encontro semanal, desta Semana de Responsabilidade Social e Extensão e deste Congresso de Pesquisa e Iniciação Científica. Se está iniciando, a gente espera que continue e chegue a bom termo. E vocês vão de chegar, porque Deus os colocou aqui. E Deus os abençoe. Quero orar com vocês rapidamente e vou pedir depois licença para ficar só 30 ou 40 minutos, por conta ainda tenho um compromisso familiar e tenho um encontro com um dos bispos da igreja ainda nesta noite. Nosso Deus e Pai, Pai das luzes, Pai da eternidade,
Nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua direção, te agradecemos por esses moços e moças, por essa juventude bela, ó Deus, que olha para um deserto, olha para um país e sabe que tem desafios, e sabe, ó Deus, que as suas produções chegarão a rincões, chegarão aos quatro cantos desta terra e farão diferença em nome de Jesus Cristo. Deus, cada um tenha graça do Senhor, cada um tenha fé no Senhor, cada um seja fortalecido como homem e mulher no seu íntimo, no seu interior, e que se as mentes estão aqui, é porque elas estão, ó Deus, produzindo a sabedoria e o conhecimento, que não ocupa lugar. Te damos graças e oramos pela vida do Centro Universitário Isabela Rendricks, pela casa que é de todos nós, pela reitoria, o professor Luciano e toda a sua equipe. Guarda os alunos, ex-alunos, nossos convidados, que são, ó Deus, especialíssimos para esta casa. A bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, seja com todos e todas aqui presentes, e os que estarão durante a semana e o restante do teu povo na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, professor José Aparecido, pela oportunidade. Professor Luciano, devolvo a palavra a quem de direito. Muito obrigado, reverendo Antônio Augusto, pela palavra edificante e, sobretudo, pela oração, né? É uma grande bênção contar com esse apoio espiritual em tempos difíceis, né? E também, sobretudo, desafiantes. Deus possa continuar abençoando o seu trabalho, sua assistência espiritual na nossa instituição. Nós vamos ouvir o reitor, professor doutor Luciano Satra, o reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Rendricks. Seja muito bem-vindo, professor Luciano. Obrigado, professor Aparecido. Aos nossos convidados, professores, professoras, alunos e alunas, tanto de Isabela quanto os que não são de Isabela Rendricks, sejam bem-vindos. Eu saúdo todos vocês na pessoa da professora Daniele Marciano, que eu estou vendo aqui o rosto. Eu vejo mais quadrados do que rostos nesse Zoom que nós estamos aí nos acostumando com ele, né, ao longo desse ano, esse ano e meio pandêmico que nós temos atravessado. Eu confesso, eu estou aqui no Isabela Rendricks, e eu confesso que cada dia que eu ando aqui à noite, geralmente eu saio 8, 9 horas, que eu estou vendo pouco a pouco as atividades práticas, as atividades laboratoriais, os alunos voltando a frequentar fisicamente o campus. Isso me dá muita alegria, porque realmente campus vazio não faz sentido, tem que ter gente, né? E por mais que a gente esteja habitando aí um mundo online, faz falta a gente ver aqui as pessoas a frequentar o nosso campus. Portanto, não é trivial a gente estar aqui para marcar a abertura do congresso, que na prática começou ontem, com as bancas já acontecendo em diversas áreas, mas nós estamos aqui no 6º Congresso de Pesquisa e Iniciação Científica. E segundo consta aqui para mim, professor Aparecido, é a 19ª. 19ª que está aqui no meu papel, ou é nona? É isso mesmo, 19ª. De responsabilidade. É a nona. É a nona, né? É a nona, então tem um X a mais aqui. Essa semana de Responsabilidade Social e Extensão de Isabela Rendricks. Nós estarmos aqui hoje, no ano de 2021, envidando esforços para manter esse evento que é tão importante para nós, tanto no caráter de expressarmos as nossas atividades extensionistas, como também o nosso caráter da pesquisa e tudo isso imbricado com o ensino, é importante e revela por que nós estamos aqui, qual é a razão da nossa existência, o que é importante para nós. Então, nós temos um ensino diferenciado, que os nossos alunos e alunas têm grandes saltos na sua vida, tanto enquanto cidadãos como profissionais, melhoram de vida ao passar pela Isabela Rendricks, graças especialmente, não apenas à qualidade acadêmica, mas ao tipo de relação de confiança e cuidado que se estabelece com os nossos professores, nossos coordenadores. Então, estar aqui para falar de ciência, tecnologia e sociedade, alternativas sustentáveis para o desenvolvimento local
E pelo que eu vi aqui no título dessa primeira palestra, controle de arboviroses diante da pandemia do Covid-19, vai ser muito interessante, com certeza. Você vê que nós estamos falando de coisas relacionadas à vida. Então, nós nos posicionarmos aqui hoje como centro universitário, interessado em pesquisa, interessado em extensão, que mantém essa tradição, é muito importante e é sinal de vida numa sociedade que anda bastante conturbada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, eu quero aqui expressar o nosso agradecimento a todos e todas que colaboraram aí com a organização do Congresso, especialmente na pessoa do professor Dr. José Aparecido Oliveira, que tem assumido essa tarefa aí com galhardia, né? Não é fácil. E quero desejar a todos e todas que nós possamos ter um bom congresso, que seja proveitoso, para que possamos fazer avançar aí a pesquisa, a mobilidade acadêmica e tudo que o nosso país precisa, que é ciência em prol do bem comum. Eu estava semana passada em Brasília, numa reunião do Conselho Deliberativo do CNPq, e como vocês sabem, a área de pesquisa nacional sofre hoje um déficit imenso de verba, os cortes que foram realizados pelas questões aí de orçamento, não apenas o corte nas bolsas que são oferecidas e apoio aos projetos, mas também até nas cotas de importação de insumos para as pesquisas, muitas em andamento há muitos anos, que de repente se veem impossibilitadas de ter insumos para a continuidade. Então, o momento que o nosso país, em termos de ciência, atravessa não é simples. Ontem o INPE anunciou que vai parar de produzir uma série de fármacos que são fundamentais para o tratamento de câncer e não vai produzir justamente porque não está podendo importar insumos para a produção de uma tecnologia que nós temos um know-how no Brasil, que não é simples. Então, hoje, estarmos aqui num congresso científico, uma semana de extensão, mais do que nunca, talvez estar na contramão de tudo que o mundo nos empurra. E estar na contramão, quando estamos a favor da ciência e da educação, é sempre uma boa direção para se estar. Então, que nós possamos ter um bom congresso. Agradeço novamente aos nossos palestrantes dessa noite e de outros momentos. E aí vou deixar, então, o professor Aparecido e a Daniele conduzirem daqui para frente. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, professor Luciano, pela sua presença, o apoio constante ao nosso congresso, às nossas atividades. Desejar aí, né, uma continuidade muito profícua, né? Estou percebendo que você está no campus, né? Até agora, né? Muito obrigado aí pelo sempre a prontidão em nos atender e nos auxiliar para o bem das nossas atividades. Nós queremos agradecer de antemão os nossos palestrantes, né? Professora Ana Carolina Lemos, professora Carla Cristiane, professor Wesley, professor Gabriel. Eles foram convidados, né? Uma indicação da professora Daniele Marciano, a quem nós agradecemos muitíssimo a indicação. É uma honra começarmos o nosso congresso, essa edição, com uma palestra no campo da saúde, né? Estamos aí trabalhando, vivendo, respirando, se preocupando com o tema da saúde. A professora Daniele Marciano é a coordenadora dos cursos, né? Do curso de Ciências Biológicas e também de Pedagogia do Centro Universitário Metodista Isabela Renz. Professora, mais uma vez, muito obrigado pelo seu apoio. Eu vou deixar que você apresente os nossos palestrantes, a quem nós agradecemos mais uma vez, bem como a todos os nossos presentes. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Aparecido, professor Luciano, pastor Antônio Augusto. Boa noite a todos e todas. É um imenso prazer recebê-los e recebê-las aqui, né? Amém. De uma forma muito especial, a gente está muito feliz com essa primeira mesa redonda, porque nós vamos conversar sobre um tema que é emergente e necessário para esse mundo que a gente vive, né? Não só pela Covid, pela pandemia que estamos vivendo, mas pelas mudanças climáticas no mundo
esse assunto é um assunto ultra importante, especialmente hoje, que é um dia muito importante para o meio ambiente, é o Dia da Árvore. Parabéns aí, né, para quem se preocupa com o meio ambiente, e aí esse dia também nos traz um cuidado maior, né, com a mordomia que precisamos ter aí com o meio ambiente, mas de forma muito especial. Hoje nós vamos discutir aí sobre essas condições. Gabriel e Wesley estão aí no Rio, enfrentando uma chuva gigante. Os cuidados com a dengue, portanto, né, não só com a dengue, mas com o Aedes, devem ser aumentados. Essa chuva está chegando no Sudeste e agora é um momento de alerta, é um momento que a gente precisa de ter muito cuidado com o Aedes, né? Vetor aí de tantas doenças terríveis e que não é o mesmo volume, né, de rapidez que dizimam vidas como a Covid, mas o cuidado deve ser igual ou maior, né? Então, eu vou deixá-los muito à vontade, mas antes eu quero apresentar, eu tenho muito prazer em apresentá-los. Eu vou começar pela Ana, pode ser, Ana? Dá um tchauzinho. A Ana Carolina Lemos Rabelo é graduada em Ciências Biológicas pela Faculdade Pitágoras, aqui de Belo Horizonte, especialista em Vigilância em Saúde Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciências da Saúde, Infectologia e Medicina Tropical pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e tem um MBA em Educação Ambiental, Gestão e Projeto pelo Centro Universitário UNA. Além disso, a Ana tem experiência na área da saúde pública, com ênfase em vigilância em saúde e controle de vetores. Atualmente, ela é gerente de projetos no World Mosquito Program da Fiocruz. O Wesley, dá um tchauzinho aí, Wesley. O Wesley é graduado em Gestão Ambiental e Ciências Biológicas, especialista em Saúde Pública e Meio Ambiente. Ele tem experiência em Educação Ambiental, engajamento comunitário, divulgação científica e popularização da ciência. Atualmente, ele atua como suporte técnico para a implementação do método Wolbachia do World Mosquito Program da Fiocruz, Rio de Janeiro, nos municípios. O Gabriel, dá um tchauzinho aí, Gabriel, é graduado em Ciências Biológicas, Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é especialista em Gestão Ambiental pela Universidade Cândido Mendes, mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária do Instituto Oswaldo Cruz. Ele é doutor em Ciências do Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária também do Instituto Oswaldo Cruz e tem MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV. O Gabriel tem experiência em pesquisas de campo e laboratório nos temas Aedes aegypti, vírus da dengue, Wolbachia, interação parasita-hospedeiro, e hoje ele é gerente de projetos no World Mosquito Program da Fiocruz. Muito obrigada pela presença de vocês, por representarem hoje a Fiocruz aqui no nosso evento. Representando a Prefeitura de Belo Horizonte, nós temos o imenso prazer de receber a Carla, dá um tchauzinho, Carla. A Carla Cristiane Teixeira da Silva, ela é bióloga, graduada em Ciências Biológicas pela UENG, possui experiência na área da saúde pública, na coordenação de equipes de vigilância e controle de zoonoses em Belo Horizonte. Atualmente, a Carla coordena o programa de vigilância das arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, é referência técnica municipal para projetos de pesquisa envolvendo estratégias de prevenção e controle da dengue, zika e chikungunya, como um método Wolbachia, que nós vamos conhecer hoje, em parceria com a Fiocruz, e o estudo clínico randomizado em parceria com a UFMG, além de integrar a coordenação municipal do programa Arboalvo, estratificação de áreas prioritárias para vigilância de arboviroses urbanas transmitidas por Aedes no Brasil, coordenado pelo Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós estamos muito felizes e na expectativa de conhecer mais sobre o Volbito, né? Esse nome tão querido e lúdico. Fiquem à vontade. Ana, você consegue compartilhar sua tela? Consigo sim, Daniele. Vou compartilhar e Gabriel vai iniciar a apresentação, mas desde já gostaria, em nome da Fiocruz, né, em nome do World Mosquito Program, de agradecer a oportunidade, né? Nós que agradecemos imensamente o convite aí para apresentar o método Wolbachia para vocês.
E agradecer também a Carla pela parceria e pela presença dela aqui conosco nessa noite. Tá? Então, eu vou compartilhar, eu já compartilhei, né? Deixa eu só colocar no modo apresentação, e uma ótima apresentação aí para todos nós. Pessoal, muito boa noite, muito obrigado pelo convite e pelo evento tão bacana, com um tema, de fato, fundamental, né, no momento que a gente está vivendo no nosso país. Obrigado pelas palavras também, a gente fica muito feliz em estar numa terça-feira à noite falando de ciência, isso para a gente é fundamental, é para isso que a gente vive o nosso dia a dia. Eu fiz minha carreira inteira com esse danado desse mosquito. Assim, a gente tem muito orgulho do momento que a gente está vivendo, né, do projeto, nesse momento no Brasil e no mundo. Então, a gente espera que fique claro. O Wesley está conosco, ele trabalha conosco também há bastante tempo, ele está com a gente pelo chat. Então, se vocês tiverem dúvidas ao longo da apresentação, podem ir escrevendo pelo chat, e ao final acredito que a gente possa tirar também essas dúvidas e conversar um pouquinho. Obrigado, Carla, também, por representar a PBH. Acho que é fundamental também ter essa interação, né? Uma vez que o projeto ele acontece numa íntima relação com a Prefeitura de Belo Horizonte. Só contextualizando, antes de qualquer coisa, antes de falar do método em si, do projeto em si, eu acho que é muito importante a gente dar a dimensão do que são arboviroses no mundo. Então, lembrando que arboviroses são viroses transmitidas por artrópodes. Nesse caso, nós estamos falando de vírus transmitidos por mosquitos. E o mosquito é o Aedes aegypti. A gente sabe que nas Américas, apenas o Aedes aegypti, apesar de existirem centenas de milhares de espécies de mosquitos, apenas o Aedes aegypti é o responsável pela transmissão de dengue, zika e chikungunya. Então, tudo que a gente falar daqui para frente, independente do país que a gente estiver abordando, é o Aedes aegypti. Tá? E, pensando no mundo como um todo, não é um privilégio, né? Um privilégio oposto do Brasil ser tomado pela dengue todos os anos. Essa doença, né? Essas arboviroses acontecem no mundo inteiro, né? Perto da faixa tropical e subtropical do planeta. Então, países onde o clima é favorável ao estabelecimento do mosquito, com um clima mais úmido, com uma temperatura mais amena e não extrema, né? Nem seja muito frio nem muito quente, há um ambiente favorável ao estabelecimento dessa espécie de mosquito. Nessa faixa do mundo também está concentrada a maior população, ou seja, são áreas mais habitadas. E há uma cobertura vegetal também muito importante nessa região do mundo, ou seja, tudo favorece que essas áreas do mundo tenham mais mosquitos, mais pessoas e, portanto, mais circulação de vírus e mais doença, né? Se a gente pensando em arboviroses, né, inclusive. Então, esse número ele assusta, né? São 390 milhões de pessoas por ano afetadas pela dengue. É um número enorme, né? É gigantesco. É claro que a taxa de mortalidade e morbidade ela é difícil de comparar, né? É muito difícil comparar doenças, gente. Assim, são tantos efeitos, né? Tantos problemas, inclusive, que nós nem mensuramos, como pessoas afetadas por chikungunya sem conseguir trabalhar, né? Por conta das sequelas, por exemplo. Né, o impacto disso social e econômico ao longo do tempo. Enfim, tem várias variáveis, né, que a gente nem sempre leva em consideração, que aumentam a gravidade, né, dessa situação que as arboviroses geram. Pode passar, Ana, por favor. Em relação ao Brasil, se a gente pensa no ano passado, no ano de 2020, nós registramos quase 1 milhão de casos de dengue no Brasil. Isso mesmo considerando que toda a equipe, praticamente, gente, toda a equipe, assim como nós vivemos hoje, né? Hoje a gente está começando a ver uma certa mudança, mas no início da pandemia, né, e nos primeiros picos
da epidemia de Covid-19, as equipes, os gestores, né, todo o sistema de saúde, principalmente, estava muito voltado à Covid-19. Né, assim, estava difícil falar de outra coisa que não fosse Covid-19. Né? Então, isso é exposto pelo Ministério da Saúde, inclusive nos seus boletins, que há possivelmente uma subnotificação quando a gente fala em 1 milhão de casos, ou seja, esse número pode ser ainda muito maior, por conta da falta de registro, por conta da falta de pessoas doentes irem até uma unidade de saúde, né, por medo de Covid, inclusive, e certo, né, de certa forma, eles respeitando, né, o isolamento, a restrição de circulação e tudo mais. Então, é muito possível, provável, bem provável, que a gente tenha tido um baixo registro de arboviroses, né, nesse período. Mesmo assim, a gente chegou a 1 milhão de casos de dengue, que não é um número muito, muito pequeno, né? Mesmo para um período interepidêmico. A gente está, um exemplo aqui no Rio de Janeiro, a gente está há cerca de 3 anos sem epidemias de dengue severas. Então, a gente sabe que a gente está num período que nós chamamos de interepidêmico. Né? Essas doenças, elas são sazonais, elas acontecem em picos e em vales. Esses vales, né, baixa incidência, acontecem às vezes por 2, 3, 4 anos. E é muito possível que, tomara que não, mas que daqui a um pouco tempo a gente tenha uma outra estação de dengue, né, em cidades importantes de grandes populações. Então, pode passar, Ana, por favor. E a gente sabe, isso foi até comentado um pouquinho, né, a gente está aqui no Rio de Janeiro hoje nesse apagão, gente. Eu voltei da Fiocruz hoje, cheguei em casa, estava sem luz. Eu falei, meu Deus, Ana, não vou conseguir participar do congresso. A gente está se organizando há tanto tempo. Deixa preparadinho aí, qualquer coisa você assume. Então, eu estou torcendo para a energia não acabar aqui. Mas, enquanto isso, a gente vai seguindo a vida. Nessa questão da chuva, né, gente? A gente está com as cidades que a gente trabalha, inclusive, como Belo Horizonte, Campo Grande, Petrolina, numa escassez de chuva severa. Né? Então, a gente sabe que a população de mosquitos em épocas com baixa, inclusive Belo Horizonte, né? Assim, está uma secura danada, né, no município de vocês. Então, a gente sabe que nessa época de baixa pluviosidade, a população de mosquitos tende a cair. Né? Então, inclusive as armadilhas que a gente coleta material em campo, para coleta de ovos de mosquitos, elas vêm pouquinho ovo, porque tem pouquinho mosquito nascendo, pouquinho mosquito se reproduzindo. Então, a gente sabe que a chuva é muito importante. E a chuva é importante porque o Aedes aegypti precisa e usa criadouros, recipientes artificiais para se desenvolver, para se reproduzir. E quando eu falo recipiente artificial, pessoal, pode ser qualquer coisa, em qualquer tamanho, em qualquer quantidade de água, desde uma tampinha de refrigerante ou de qualquer coisa do tipo, a uma grande piscina, virou uma concentração de água, pode se tornar um criadouro. Então, é a grande questão do controle mecânico ou físico, né? Que é um dos controles mais antigos e eficazes. E, na sua teoria, um dos mais simples, né? Porque ele é basicamente não deixar que existam criadouros de mosquitos nos nossos quintais. A gente sabe que 80% dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro de casa. É um mosquito muito doméstico, ele vive conosco, ele precisa do nosso sangue, ele precisa desses criadouros artificiais. Mas o problema disso é a logística. Né? Então, como cuidar de um grande centro urbano? Como evitar que um grande centro urbano não tenha, dentro das suas residências, possíveis criadouros de Aedes aegypti? Então, a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, em relação ao Volbito, inclusive, que já está até dando um spoiler aqui nesse slide. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Pode passar, por favor. Então, a gente vai fazer essa apresentação a partir de agora do método Wolbachia. Esse método, pessoal, hoje se tornou, né, há poucos anos atrás, uma iniciativa global, tá, sem fins lucrativos. Então, ele é um projeto tocado por instituições de pesquisa, de ensino, ao longo desses 11 países que fazem parte. O Brasil foi o 4º país a entrar nessa iniciativa. Tá? Esse projeto nasceu na Austrália por volta dos anos de 2008, 2009. Depois ele foi para a Indonésia, Vietnã, chegou ao Brasil. E hoje, aqui nas Américas, nós temos nossos vizinhos, aqui a Colômbia e o México, como os países participantes da iniciativa. E ele tem em todo o seu escopo, todas as suas frentes, né, no mundo, a mesma ideia, que é utilizar o Aedes aegypti contendo uma bactéria
chamada Wolbachia, que é por isso que tem esse nome, método Wolbachia, para combater as doenças que o Aedes aegypti transmite. Eu vou mostrar como. Pode passar, por favor. Tá, então, introduzindo, Daniela até mencionou o Volbito, né, que é esse nosso personagem. A gente teve um cuidado, isso aqui foi um estudo, gente, super complexo que foi feito, para se chegar primeiro no nome, né? O Volbito vem de Wolbachia mais mosquito, tá? Por isso que virou Volbito, para facilitar a comunicação com a população, principalmente. Tá? Porque falar Aedes aegypti com Wolbachia é uma frase grande, são nomes difíceis de pronunciar pela população, inclusive por nós, às vezes, falando rápido, o nome sai errado. Então, a gente chama de Volbito. O Volbito ele acabou pegando, ele acabou virando um nome super difundido e utilizado em todas as esferas, não só na população. Ele tem essa carinha simpática, mas ele é o mesmo mosquito. É sempre importante mencionar que o Volbito ele é uma forma de comunicação, mas que o Aedes aegypti precisa ser combatido. A gente vai falar isso ao longo da apresentação toda. Tá? Pode passar, por favor. Rapidinho, Ana, está até marcado de amarelo, eu acho que é muito importante a gente mencionar. Esse método, pessoal, ele tem 3 pilares principais. Tá? Ele é um método natural. Por que ele é natural? Porque ele faz uso de uma bactéria que já é muito comum e encontrada na natureza, que é a Wolbachia. Esse método ele não trabalha com transgenia, ou seja, esse mosquito não é transgênico. Nem ele, nem a Wolbachia, nem essa bactéria. Eu vou mostrar como é que é daqui a pouquinho. E ele é autossustentável. Vocês vão entender o porquê da importância desses 3 pilares, tá? Que, na verdade, esses pilares perfazem o método. Pode passar, por favor. Então, essa é a Wolbachia. A Wolbachia, pessoal, é uma bactéria que ela é super comum na natureza, ela está presente em cerca de 60% dos insetos. Nessas imagens aqui de microscópio, vocês podem ver essa nuvem verdinha dentro das células, dentro do citoplasma da célula. Primeira coisa que é importante e é legal de ver nessa imagem, ela tem em grandes quantidades. Né? Então, o citoplasma dessas células está tomado por Wolbachia. E é isso mesmo, a Wolbachia ela tem uma capacidade muito importante de se difundir em quase todos os tecidos do organismo do mosquito. E ela é obrigatória intracelular, ou seja, ela só vive no citoplasma da célula, dentro da célula. Se o mosquito que tem Wolbachia morre, essa bactéria vai morrer junto. Se o mosquito pica uma pessoa, né, que ele tendo Wolbachia, pica uma pessoa, a Wolbachia não sai na sua saliva, porque ela está presa dentro da célula do mosquito. Tudo bem? E se o mosquito morrer, ele ficar lá no chão, ele for decomposto, a Wolbachia vai ser decomposta junto dele. Ou seja, por que é tão importante mencionar isso? Que é a segurança do método. Né? Aqui estamos num ambiente acadêmico, acredito ser muito mais suave, né? Entender isso, né? Mas isso junto à população, que vocês vão ver que o quão importante é a participação popular para a gente nesse método. Isso são questões fundamentais quando a gente vai entrar em contato com a população, que é assim, não vai fazer mal para você. Isso é a principal mensagem, isso não vai fazer mal nem para você, nem para o seu animal de estimação, nem para o meio ambiente. É uma mensagem, pessoal, que resolve muita coisa. E, de fato, está comprovado e super comprovado na literatura. Pode passar, por favor, Carol. E aqui está como nós fizemos. Isso aqui foi o primeiro grande trabalho que o WMP teve que fazer. Nessa imagem, vocês podem ver ovos de Aedes aegypti enfileirados. Eles são verdinhos na imagem por conta do contraste da imagem, mas eles são pretinhos. Assim que eles são postos, eles são bem branquinhos, eles vão escurecendo, eles vão criando uma casquinha preta, né, conforme vai entrando em contato com o oxigênio. Nessa imagem, vocês estão vendo uma agulha descendo e fazendo uma injeção, uma microinjeção, que é o nome desse procedimento. Nessa solução que está sendo injetada, tem Wolbachia. E essa Wolbachia ela foi tirada da mosca da fruta. Foi visto que a mosca da fruta, né, a Drosophila, quando ela tem Wolbachia, ela não se infecta com vírus de mosca. Foi isso que deu a grande sacada para o pessoal lá na Austrália ainda,
de, opa, vamos pegar esse sistema que funciona para mosca e vamos passar para uma espécie que transmite doença para o ser humano, que é o Aedes aegypti. Então, eles tiraram essa W-mel, que é o nome dessa cepa de Wolbachia, tirada de Drosophila melanogaster, e passou para embriões de Aedes aegypti. Então, lembra que eu falei que ela é intracelular? Uma Rickettsia intracelular. Então, ela precisava ser inoculada ainda em tecidos germinativos, tecidos não diferenciados, para que quando nascesse a primeira larvinha, a L1, né, que é aquela larva bem pequenininha que sai do ovo, ela já nascesse com Wolbachia nas suas células. Foi fácil fazer isso aqui, Gabriel? Não, nem um pouco. Isso aqui durou cerca de 4 anos, um esforço hercúleo do pessoal lá na Austrália ainda, para se ter uma população, um grupo de mosquitos que já nasceu com Wolbachia. E assim eles criaram essa colônia, dos primeiros volbitos ainda australianos, lá na cidade de Melbourne, na cidade de Cairns, na cidade de Queensland, lá no estado de Queensland. Então, foi naquela região lá do nordeste da Austrália onde começou todo o projeto. Pode passar, por favor. E daí surgem os primeiros artigos científicos que trazem para a gente essa base de comprovação. Né? Então, certamente, tem pessoal que está assistindo que gosta de pesquisa, que gosta de ciência, que gosta de parasito, que gosta de imuno, enfim, de entomologia. Tem um monte de coisa legal, gente, nesses artigos que eu acho que vale a pena dar uma lida. Tá? Esse artigo aqui mais à esquerda, em cima, ele é o primeiro paper, primeiro artigo que mostra o impacto de redução da dengue por mosquitos contendo Wolbachia. O Luciano Moreira, que é o primeiro autor desse trabalho, ele é o nosso chefe aqui no Brasil, ele é pesquisador da Fiocruz, ele é o coordenador do método aqui no Brasil. Ele estava no seu pós-doutorado na Austrália na época e participou dessa descoberta. Eles viram lá que, tendo um mosquito com Wolbachia no seu corpo e desafiando esse mosquito em laboratório com o vírus dengue, inclusive um vírus chikungunya, que foi isolado de um país próximo, e de um plasmódio de aves, né? Não é o plasmódio que causa malária na gente, no plasmódio de aves, a Wolbachia protegia os mosquitos contra essas infecções. Após, a gente começou a testar também com os outros vírus circulantes no Brasil, como o dengue daqui, inclusive, a gente fez outro trabalho, a gente fez com chikungunya, com zika, com febre amarela urbana, com o vírus da febre amarela, e com maiaro, que é um vírus muito parecido com chikungunya. Então, a gente sabe hoje que o volbito, esse volbito que a gente fala tanto, ele é incapaz, ele tem uma capacidade super reduzida de transmitir dengue, zika, chikungunya, febre amarela urbana, que o Aedes aegypti danado também é o vetor de febre amarela quando ela está em ciclo urbano, e esse maiaro. Ele não está em grande circulação no país, mas a gente já tem esse resultado, né, na manga para caso, tomara que não, ele entre em círculo epidêmico. Pode passar, por favor. E aqui, gente, é um infográfico só para ilustrar como a gente funciona no campo. Então, vocês imaginem que existe na natureza uma população de mosquitos, são muitas populações, né? Existe num local uma população de Aedes aegypti que naturalmente não tem Wolbachia. Apesar de 60% dos insetos terem Wolbachia, o Aedes aegypti nunca foi encontrado no mundo, em nenhuma região do mundo, contendo Wolbachia no seu corpo. Então, o primeiro trabalho que a gente precisou fazer, como eu mostrei para vocês, foi passar para o Aedes aegypti. Mas aí vocês falam, pô, Gabriel, mas é impossível ficar pegando ovo de mosquito no campo, fazendo injeção em ovos para passar Wolbachia. Mas ela tem uma característica que é fundamental e que é a base do método, que ela é passada na reprodução dos mosquitos. Aí que está a grande sacada da história. Então, o que a gente precisa fazer? Vocês já com certeza já pegaram. A gente precisa criar mosquitos com Wolbachia e soltar mosquito na natureza. Então, assim, a primeira coisa é o seguinte, a gente sempre matou o mosquito. Aí chega um pessoal da Fiocruz, um pessoal meio barbudo, assim, chega a Carol lá, a Carla na prefeitura, no bairro, falando, o pessoal da Fiocruz está vindo soltar mosquito aqui. Qual é a reação que vocês acham que o pessoal do bairro vai ter? Não, pelo amor de Deus, não solta mais esse trem aqui, não. Mosquito, para mim, já é um problemão, não quero saber de mosquito, não. Daí, gente, vocês vão entender daqui a pouco, eles vão falar do engajamento comunitário, da importância que é o engajamento comunitário. Porque a gente solta mosquito. Então, quando solta-se esses mosquitos vão sair do nosso tubinho de soltura, do nosso dispositivo de soltura de ovos, enfim, de algum método que a gente utilize, e
Uma vez por semana, havendo essa soltura, o mosquito que a gente libera vai cruzar com o mosquito que tem na localidade, que não tem, e os filhotes vão nascer com Wolbachia. Então, o que a gente faz? Durante cerca de 16 a 20 semanas, a gente solta uma vez por semana um pouquinho de mosquitos, e geração após geração, eles próprios vão dando conta de substituir a população de mosquitos que não tinha Wolbachia por uma que tem Wolbachia, e, portanto, é incapaz de transmitir doença. Entenderam? Por isso que é sustentável. Porque a partir do momento que a gente tem a Wolbachia estabelecida, nem precisa estar em 100%. Acima da metade já seria interessante ver. Mais de 50%, 60%, já é um número que, naturalmente, eles vão dando conta de aumentar em frequência e se estabelecer na natureza. Daí a gente pode ir para casa. A gente não precisa mais soltar mosquito. A gente pode soltar mosquito em outro local e parar de usar recurso, parar de gastar dinheiro com produção, com recursos humanos, enfim, entenderam? Então, a ideia é que o próprio mosquito ajude a gente nesse trabalho, tá? Que para o SUS, que é quem financia a gente, né, gente? Lembrando que esse método é financiado pelo Ministério da Saúde, a ideia é que a gente consiga cada vez mais ter uma ação capilarizada com o sistema de saúde que já existe. E assim a gente consegue aumentar cada vez mais em escala no país. Pode passar, por favor. Tá, aqui eu já adiantei, então é só a questão dos cruzamentos. Né? Então, se um mosquito com Wolbachia, uma fêmea com Wolbachia, cruza com um macho sem Wolbachia, esses filhotes nascem com Wolbachia. Se um macho com Wolbachia, aí que tá, tem uma questão aqui que é uma diferençazinha, que vale a pena mencionar. Se apenas o macho tem Wolbachia e ele cruza com uma fêmea sem Wolbachia, os seus filhotes não são viáveis. Essa prole não é viável. Isso é um fenômeno chamado de incompatibilidade citoplasmática, tá? Esse nome esquisitão, e nada mais é do que uma falha na hora da meiose, tá? Na hora da formação dos gametas, se apenas o macho tem Wolbachia. Ou seja, o que a gente faz? Solta macho e fêmea. Porque a fêmea, independente do macho que ela cruzar, que ela se acasalar, os seus filhotes vão nascer com Wolbachia e vão ajudar a estabelecer a Wolbachia. E o macho que a gente solta vai impedir que a fêmea, que é a vetora, se reproduza e aumente a população de mosquitos sem Wolbachia. Tudo bem? E assim a gente tem essa troca acontecendo em poucas semanas. Pode passar, por favor. Então, aqui já estou terminando a minha parte para passar para os nossos colegas. Aqui, gente, é um painel dos resultados no mundo. Tá? Hoje, a gente tem um resultado que é o mais antigo, né, do projeto mais antigo, de uma quase extinção dos casos de dengue na Austrália, utilizando o método Wolbachia. Nos últimos 5 anos, a gente não tem casos autóctones de dengue no país, utilizando esse método. A Indonésia ela fez um estudo randomizado, controlado, que é muito parecido, inclusive, com o que a gente está fazendo em Belo Horizonte, que o pessoal vai mostrar daqui a pouquinho, e lá eles registraram uma redução de 77% da incidência de dengue. Também é um número impressionante, assim, é incrível. No Brasil, a gente acabou de publicar 2 artigos, tá? Um para estabelecimento de mosquitos. Não, eu senti na relação com ele, né? Era briga de facções. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Vazou um áudio aqui para mim. Tá, vou seguir, então. Então, no Brasil, a gente acabou de publicar os resultados para Niterói, que é uma das cidades aqui que a gente soltou mosquitos, né, no Rio de Janeiro, e a gente viu uma redução de cerca de 70% de dengue, 60% de chikungunya e 40% de zika. Isso também é muito, muito bom, né? Menos pessoas sofrendo, ficando doentes, enfim, usando o sistema de saúde, custos, enfim, tem toda uma questão aí por trás. O Vietnã, nas áreas que tem Wolbachia, houve uma redução de 86% na incidência de dengue, e a Colômbia não tem mais surto de dengue onde tem Wolbachia. Desconsiderando a decoreba dos números, olhem que são ambientes muito diferentes, regiões diferentes do mundo, e o mesmo método. Então, isso aqui está dando para a gente, cada dia que passa, cada artigo que sai, cada trabalho que é finalizado, o quão robusto está esse método, né? Conseguindo chegar em números de redução muito próximos e muito altos, né? Se a gente pensar num projeto que é dessa forma, né? Que é natural, enfim, que é sustentável.
Pode passar, por favor. Aqui estão os trabalhos, para quem tiver interesse, né? Tem esse trabalho aqui à esquerda, que é o trabalho da Indonésia, né? Saiu nesse jornal que é muito, muito importante, tá? Do New England, que é uma revista super renomada, é um trabalho muito bonito, muito bonito. E esse mais abaixo aqui à direita é o nosso trabalho de Niterói, que também traz resultados incríveis aqui para o nosso ambiente, né? Que eu acho que é muito, muito importante a gente salientar, né? Que são países diferentes, gente, são ambientes, culturas, populações, enfim, tem muitas coisas aí que são diferentes entre os países. Pode passar, por favor. E aqui é a nossa atuação no Brasil hoje. Então, já mencionei, né? Nós somos da Fiocruz, né? A Fundação Oswaldo Cruz é o único órgão que executa esse método aqui no Brasil. Tá? Esse projeto ele está sob a execução da Fiocruz, com financiamento do Ministério da Saúde, exclusivamente. E a gente atua em parceria com os governos estaduais e as secretarias, principalmente a Secretaria de Saúde, Educação e outras, inclusive, das prefeituras, né, das cidades. Então, fica aqui o agradecimento. A gente está em Campo Grande, hoje, Mato Grosso do Sul, Petrolina, em Pernambuco, e Belo Horizonte, em Minas Gerais, além de Rio de Janeiro e Niterói. Então, fica de novo repetindo um muito obrigado a todo mundo que está envolvido. E não é pouco trabalho, não, gente. Eu tentei falar bem rapidinho aqui. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade que a gente conversa mais um pouquinho. Tá? Mas eu preciso passar a bola agora para os colegas. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo. Ótimo, muito obrigada, Gabriel. Eu vou falar um pouquinho agora, pessoal, como que é a implementação do método nos municípios, né? O Gabriel já falou um pouquinho para a gente sobre a questão da liberação, que a gente tem uma fase muito importante de engajamento, e eu vou detalhar um pouquinho mais cada fase, para passar depois a palavra para a Carla, que vai explicar para vocês sobre a implementação, né, especificamente aqui no município de Belo Horizonte. Então, quando a gente chega nos municípios para implementar o método Volbach, a gente tem uma fase inicial, que é essa fase de planejamento da operação, né? Então, junto com a prefeitura do município, principalmente com a Secretaria de Saúde, né, que é o nosso maior parceiro aí junto com a educação, a gente tem essa coleta de dados epidemiológicos, geográficos e sociais, e a gente elabora um plano operacional. Então, a gente tem hoje um plano operacional para cada município que a gente atua. E nesse plano, a gente tem todos os dados da implementação, né? Então, a forma de liberação, se vai ser a liberação de mosquitos adultos ou por aquele dispositivo de liberação de ovos que o Gabriel comentou, quantos pontos de liberação a gente vai ter no território, o cálculo, né, do número de mosquitos que serão liberados em cada município. Então, são várias informações que a gente coleta e que a gente prepara nesse plano operacional junto com as prefeituras. A gente tem uma fase seguinte, que é uma fase de preparação da colônia. Então, a gente coleta mosquitos locais e prepara a colônia de mosquitos com Wolbachia de cada localidade. Por que que é importante a gente ter essa colônia de cada localidade? Porque cada cidade tem suas condições ali climáticas, ambientais, né? A temperatura, umidade, a resistência a inseticidas, diferentes. Então, a gente precisa que a nossa colônia de volbitos, ela tenha a mesma característica da colônia de mosquitos locais, né, para que ela consiga viver o mesmo tempo, né, e sobreviver naquela cidade onde a gente está implementando o método. Então, por isso, a gente prepara a colônia e produz os nossos mosquitos com Wolbachia, os nossos volbitos, aqui do nosso município. No caso de Belo Horizonte, a Carla vai falar um pouquinho para vocês. A Prefeitura de Belo Horizonte foi a primeira no mundo a construir sua própria biofábrica, né? Então, a gente tem uma biofábrica aqui no município de Belo Horizonte, que é uma central de produção de ovos. Então, a gente tem o ciclo completo acontecendo aqui no nosso município, e a gente tem a nossa colônia de volbitos de Belo Horizonte aqui na nossa cidade. A fase seguinte é uma fase extremamente importante, né? Que a gente já realizou diversas atividades e a gente continua desenvolvendo, inclusive, né, o encontro com vocês hoje faz parte também de uma etapa de comunicação e engajamento comunitário. Por quê? Porque a gente dialoga com a população para apresentar o método Wolbachia. Como o Gabriel comentou no início, é muito diferente do que a gente tem visto há vários anos, né, como nas formas tradicionais de controle do vetor,
né, a gente chegar no município e liberar mosquitos. Então, vocês imaginam, né, o agente de zoonoses da prefeitura, que visita os imóveis, né, e sempre orienta a população na retirada, na eliminação dos criadouros do vetor, e no dia seguinte, né, o morador ali daquela residência vê aquele agente com tubo liberando mosquitos. Então, vocês imaginam o que ia gerar ali na cabeça da população se a gente não tivesse esse diálogo transparente com toda a população antes da gente iniciar a liberação. Então, nessa fase de comunicação e engajamento, além da gente apresentar o método Wolbachia, a gente reforça o tempo todo, em todas as oportunidades, que a população precisa manter todos os cuidados, precisa continuar eliminando os criadouros, né? A gente continua com todas as ações. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela permanece com todas as ações de controle do vetor, né? O método Wolbachia, ele chega para se complementar a essas outras ações. As liberações, elas só acontecem depois que a gente tem a aprovação da população, né? Então, hoje a gente trabalha com 3 principais frentes nos municípios onde a gente atua. A gente trabalha principalmente com a saúde, a educação e apoiadores locais. Então, aqui a gente tem imagens, né, de atividades que a gente desenvolveu nos municípios parceiros, né? Aqui na primeira foto, Wesley, em uma reunião com os agentes comunitários de saúde, se não me engano, do Rio. Aqui ao lado, uma atividade que foi desenvolvida em uma escola, né? E aqui abaixo, o diálogo com o apoiador local, né? O apoiador local é uma liderança social, uma liderança religiosa, um comerciante, né? São aquelas pessoas que nos auxiliam, inclusive, a dialogar com a população, né? A divulgar o método Wolbachia para a população local. E dessa forma, a gente trabalha, então, com um modelo de aceitação pública, que é um modelo hoje trabalhado nos 11 países, onde o método Wolbachia está, né, implementado. Então, a gente tem as nossas atividades de engajamento, que são realizadas junto à população, as atividades de comunicação, né, a divulgação por meio da imprensa, por meio nos meios de comunicação, né, locais. A gente tem as pesquisas, então a gente primeiro pergunta para a população como que ela prefere ser informada, né? A gente aplica um questionário. Então a Prefeitura de Belo Horizonte, ela organizou uma equipe exclusiva para a aplicação dessa pesquisa. A gente tem um grupo comunitário de referência. Em Belo Horizonte nós temos o nosso GCR, que a gente chama GCR-BH, que é formado por 18 lideranças sociais, né? Então, o município ele é dividido em 9 regionais, administrativamente, né? Essa divisão, e a gente tem 2 lideranças sociais de cada região, de cada regional dessa, representando a sua localidade, nos auxiliando nessa divulgação e dando para a gente também um feedback se as ações que a gente tem feito têm sido efetivas para apresentar o método Wolbachia para a população local. Né? E depois que a gente faz todas essas atividades, a gente aplica uma nova pesquisa que é chamada de pesquisa pré-liberação. Então, essa mesma equipe da prefeitura, ela foi a pontos de fluxo do município, né, pontos de maior movimento, e aplicou um questionário. E perguntou para a população se a população de Belo Horizonte aceitaria a liberação dos volbitos pelo WMP e pela prefeitura de BH. Né? Então, somente com essa aprovação da população é que a gente pode dar sequência às liberações dos volbitos em cada cidade onde a gente atua. A gente não teve em nenhum dos municípios até o momento essa recusa, né, essa rejeição aqui do método Wolbachia, mas caso ela aconteça, a gente volta, né, avalia novas estratégias de engajamento e comunicação, faz outras atividades, né, até que a gente tenha essa aceitação voluntária da população daquela cidade. Aqui, falando um pouquinho ainda sobre comunicação e engajamento, né, aqui a nossa plataforma, que a gente foi desenvolvida mais voltada para a educação, né, então é o volbitonaescola.org, né, depois vocês podem acessar, tem muito conteúdo bacana, tem um guia para educadores, então fala aqui um pouquinho sobre o método Wolbachia, mas fala também sobre saúde, sobre arbovirose, sobre métodos de prevenção e controle, né? Aqui tem um pouco também dos experimentos que a gente faz em sala de aula, né? Aqui no município de Belo Horizonte, a gente teve um grande desafio
praticamente as nossas ações de engajamento e comunicação têm acontecido durante a pandemia. Então, a gente teve realmente que adaptar essa realidade, né? Desenvolvemos diversas atividades aí no formato online. Em parceria com a prefeitura, a gente pôde contar com o apoio dos agentes de saúde, né, que continuaram num trabalho aí de prevenção e controle, né, até porque não poderia ser interrompido, mesmo diante da pandemia. Então, a gente teve as ações aí dentro do possível, né, e seguindo todas as medidas aí de prevenção aí em relação ao Covid-19, né, e aqui o jogo também que foi desenvolvido também como uma estratégia online de divulgação, que é o Volbito em Casa, para o público infantil também, que ensina sobre a eliminação de criadouros, né, sobre o controle do vetor. Então, depois o Wesley coloca para vocês o site, né, as redes sociais e também o link para acessar a plataforma. Aqui falando das etapas seguintes, né, a etapa seguinte é a etapa de liberação. Então, lembrando que os mosquitos não são liberados todos de uma vez na cidade, né, o Gabriel comentou um pouquinho lá atrás, a liberação ela acontece por etapas em cada município. Essas etapas elas duram normalmente entre 16 e 20 semanas, e a gente tem a liberação acontecendo uma vez por semana nesses pontos que são georreferenciados, né? Então, a equipe vai para o campo e libera os mosquitos naquela localidade que consta lá naquele plano operacional que eu falei para vocês lá no início. Algumas semanas depois que a gente inicia a liberação dos volbitos, a gente começa uma etapa que chama etapa de monitoramento. A gente começa, então, a capturar os mosquitos para verificar se eles estão reproduzindo na natureza. O que a gente precisa saber? Se a gente está conseguindo chegar naquela terceira fase lá do gráfico que o Gabriel mostrou para vocês, né? Se está aumentando, se está crescendo a nossa população de volbitos no território, né? Se a população de volbitos está conseguindo estabelecer na natureza, né? Naquela localidade onde a gente está atuando. Então, há duas formas de monitoramento hoje que são realizadas aqui em Belo Horizonte. Uma das formas é por meio das ovitrampas, então, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, que já utiliza as ovitrampas na rotina do trabalho, né, o município pioneiro aí no uso das ovitrampas, que são armadilhas em que as fêmeas põem seus ovos, colocam seus ovos, a gente coleta esses ovos, eclode para a fase de larva e faz o diagnóstico em laboratório, né, um diagnóstico molecular, para detectar a presença ou não da Wolbachia. E a outra forma de monitoramento, que a gente também realiza aqui em Belo Horizonte, é por meio das armadilhas chamadas de armadilhas BG Sentinel, que são armadilhas que capturam os mosquitos adultos. Então, nós temos aqui no município pessoas que são chamadas de anfitriões, que hospedam essas armadilhas em suas residências, né, também em parceria com a prefeitura, então foram selecionadas essas pessoas no município, né, voluntárias que aceitaram hospedar essa armadilha. A gente fez a instalação dessas armadilhas, né, uma equipe de cada regional de saúde do município fez essa instalação e a gente coleta semanalmente os mosquitos para detectar também em laboratório a presença ou não da Wolbachia. E a fase seguinte é a fase das análises epidemiológicas. Então, aqueles dados que o Gabriel mostrou para vocês, né, da redução da incidência das arboviroses em cada país, em cada cidade onde a gente atua, acontece nessa fase aqui de análise epidemiológica, onde a gente começa a cruzar os dados do estabelecimento da Wolbachia e da redução dos casos de dengue, zika e chikungunya em cada cidade, né, em cada localidade onde o método Wolbachia está implementado. Aqui mostrando para vocês uma das formas de liberação, né, uma das formas que é a liberação por meio de veículo. Então, a gente libera por veículo, em pontos georreferenciados. Aqui é um tubo de acrílico, que contém cerca de 150 a 200 mosquitos, e a equipe, então, vai para campo, né, com os pontos mapeados, georreferenciados, e faz a liberação dos tubos em cada ponto ali que foi planejado. E a outra forma de liberação, que também conta com a parceria dos agentes da prefeitura, é a forma da liberação a pé, né, onde a gente tem alguma dificuldade de acesso por veículo, né, ou ruas mais estreitas, né, becos, ou áreas realmente a gente não teria o acesso por carro, a gente faz a liberação usando uma mochila,
né? Então, aqui no caso de Belo Horizonte, os agentes utilizaram a própria bolsa de trabalho, né? A Carla vai mostrar um pouquinho de foto para vocês. E aqui do mesmo tubo de acrílico, né? Contendo aí os mosquitos, os volbitos que são liberados no território. Aqui fotos do monitoramento, né? Então, aqui é a ovitrampa, que eu falei com vocês. É um pote preto, plástico, né? Que contém água e uma palheta de Ocatex, e é nessa palheta aqui que a fêmea põe os seus ovos e a gente recolhe para eclodir para a fase de larva. E aqui ao lado a foto da armadilha BG, que é a que captura mosquitos adultos. Então, aqui no município a gente tem as duas formas de monitoramento em andamento, né? E vocês vão entender por que as duas formas quando a Carla apresentar para vocês nos próximos slides os dois projetos que estão em andamento no município. Então, passo a palavra para a Carla e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, desse método, da implementação do método Wolbachia em Belo Horizonte. Pode passar, Carol, por favor. Belo Horizonte, nós, né, estamos trabalhando com duas fases do projeto Wolbachia. Uma a gente chamou, né, de piloto. Esse piloto ele foi desenvolvido em uma das 9 regionais do município, na regional de Venda Nova. Foi escolhido, né, aqui em Belo Horizonte nós trabalhamos com áreas de abrangências, são agregados de bairro, né, que a gente acaba chamando por esse nome, designando aí por área de abrangência. Então, foram selecionadas 3 áreas de abrangências, vocês podem ver nesse mapinha aí à direita, né, em azul, a área e cada área de abrangência, é importante dizer isso, né, tem um centro de saúde vinculado a essa área de abrangência. Belo Horizonte, né, a divisão aqui no município, nós temos 152 centros de saúde, e cada uma dessas unidades de saúde está vinculado a um território, que é esse território, então, que a gente chama de área de abrangência. Então, para essa primeira fase aqui, né, da implementação do projeto, nós escolhemos as áreas do Centro de Saúde Piratininga, Centro de Saúde do Jardim Leblon e o Centro de Saúde Copacabana, né, então, envolveu aí essas 3 áreas de abrangência, que tem aí aproximadamente 3,2 quilômetros quadrados, né? Atende uma população de 44.203 habitantes, tá? E essas 3 áreas, nós soltamos, né? Liberamos mosquitos em toda a extensão desse território, tá? Então, o monitoramento nessas 3 áreas de abrangência, ele está em desenvolvimento, e é através das ovitrampas, como a Carol comentou há pouco, né? O que é uma ovitrampa, que é uma armadilha de ovoposição da fêmea. Então, só para vocês, assim, entenderem melhor essa divisão do município, tem um mapinha à direita, né, um pouquinho menorzinho, que mostra essa divisão das regionais, tá? São 9 regionais o município, e Venda Nova fica lá em cima, onde a Carol está apontando, e as áreas de abrangência destacadas em azul. Pode passar, Carol, por favor. Então, o piloto Venda Nova, o que a gente queria nesse primeiro momento, né? Aprender e desenvolver esse método, né, nessas áreas, ter uma expertise para poder implementar no restante de Belo Horizonte, né? Então, era o nosso pontapé inicial, junto aí a equipe, né, do WMP, da Fiocruz. Então, a gente queria essa expertise trabalhando junto para a gente poder levar para algo maior, que eu vou falar um pouquinho à frente. Então, a Carol já comentou, o Gabriel também, nós trabalhamos aí um pouquinho antes da pandemia com algumas reuniões de lideranças sociais, né? Foi um grande desafio, né, para a gente nesse primeiro momento, porque nós entramos, como a Carol mencionou anteriormente,
no momento de pandemia, onde a gente teve que repensar todas as nossas atividades, né? Então, houve uma mudança mesmo, dentro, inclusive, da forma de combate ao vetor, né? Que o município já tem estruturado há muito tempo. Nós tivemos que readaptar e readequar as ações de prevenção e controle das arboviroses, né? Que são desenvolvidas, inclusive, pelos agentes, né? Então, a entrada no domicílio, a proximidade com esse morador, a vistoria casa a casa, que ela é feita, né, pelos nossos agentes de combate a endemias. Então, isso tudo nós tivemos que readaptar por um momento que se fazia necessário, que era o momento de pandemia. E da mesma forma, a gente também teve que repensar as ações que nós já estávamos trabalhando, né, junto às lideranças sociais, junto à educação, que era uma grande parceira, né, do projeto, porque a gente trabalhava ali diretamente com as crianças, né, levando e informando, e aí a gente sabe que as crianças têm um alto poder aí de disseminar e ajudar, né, ao convencimento da família, dos amigos, das pessoas mais próximas. E aí a gente teve que reestruturar tudo isso por conta da pandemia. Mas é importante a gente dizer aqui que mesmo nesse momento de pandemia, as nossas ações, elas continuaram acontecendo. Claro que respeitamos protocolos de segurança, né, os protocolos respiratórios, distanciamento social. Então, essas fotos, né, centrais aí, vocês podem reparar que são grupos bem menores, né, das primeiras fotos, e todo mundo de máscara, porque se fazia necessário mesmo, né, e se faz necessário ainda. Mas a gente não parou, a gente readaptou, é um momento, né, é um desafio para todos nós, e a gente tem conseguido, né, alcançar essas pessoas mesmo em meio à pandemia, tá levando a atualização do método, trabalhando com essas lideranças, né, então é um desafio para eles, é um desafio para nós, mas dizer, né, que as nossas atualizações e as nossas ações, né, de engajamento, elas continuam acontecendo para dentro do município. Aqui nessa última foto, eu queria só comentar antes da gente passar, né, que como também Carol já tinha mencionado, nós fizemos alguns treinamentos, né, uma capacitação da pesquisa de base, porque Carol já comentou, mas eu quero frisar, né, gente, era necessário para dar, né, o projeto tem uma transparência, né, e é importante que a população ela esteja segura quanto ao método, né, por muito tempo a gente fala que a gente precisa combater o vetor, eliminar as condições propícias para a proliferação do vetor, e agora a gente vem soltando o mosquito. Então, na cabeça da população, ela fala assim, como assim, né? O que está acontecendo? Agora a prefeitura está soltando o mosquito. E era um questionamento muito recorrente, né? Nas nossas conversas junto à comunidade, e os próprios agentes eram parados, né? Na rua, e a população perguntava, não, mas espera aí, vocês estão soltando mosquito? Já tem tantos mosquitos aqui, vocês continuam soltando mosquito? Então, também foi um desafio trabalhar, né, com essa população e fazer essa população entender que o mosquito que a gente está soltando agora, ele tem características diferentes, né? Ele tem uma característica diferente, a intenção, né, da soltura desse vetor é realmente reduzir, né, as arboviroses como um todo. Então, isso a gente teve que trabalhar de diferentes formas, né, para poder alcançar a todos e que toda essa população pudesse, então, entender qual era o objetivo dessa soltura de vetores nos territórios. Pode passar, Carol, por favor. Aqui também é um pouquinho, falando um pouquinho, né, trazendo para vocês desse engajamento, então, os agentes aí, né, das zoonoses, junto com os agentes comunitários de saúde de Belo Horizonte, eles trabalharam, né, diretamente, se envolveram diretamente na disseminação dessa informação,
no centro de saúde, nas visitas domiciliares, né, a casa, levando informativo, explicando, trabalhando nesse convencimento, falando com os comerciantes, né, que ajuda e muito, porque cada pessoa que passa por ali e vê um folheto do Volbito, e pega e se interessa e fala, opa, peraí, deixa eu ver o que tem aqui de diferente, né? E quer saber e procura, né? Tanto a equipe de comunicação do WMP quanto a prefeitura para poder se informar, para saber mais. Então, os comerciantes são também grandes, né, parceiros nossos, e os agentes também que têm levado essas informações, né, de casa em casa, explicando o método para essa população. Pode passar, Carol. Aqui a gente está mostrando aqui para vocês a soltura, né? Carol tinha comentado também um pouquinho das formas que a gente tem aqui de soltura do mosquito. Então, tanto por veículos, quanto a liberação a pé, né? Onde esse agente tem uma dificuldade de entrar por veículo, então a gente utiliza, né, ali o próprio agente nessas entradas, nesses territórios, para poder fazer essa liberação, né? Então, e a equipe se empolgou e tem uma expectativa enorme, né? Todos nós temos uma expectativa, nós que trabalhamos em saúde, para a saúde, né, e a população também tem uma expectativa muito grande com relação ao método Wolbachia, né, e então sempre quer saber e que procura, né, esses agentes para se informar e buscar essas referências no território, né? Querendo ou não, isso ajuda, né? Porque os nossos agentes, tanto de combate a endemias quanto de agentes comunitários, eles têm uma relação próxima, né, com esses moradores. Então, nesse momento de pandemia, em que a gente também viu a população receosa de entrada, muitas das vezes esses agentes eram os únicos que conseguiam acessar essa população, né? Então, foi muito bacana o trabalho que eles fizeram para poder nos ajudar na implementação e no sucesso que nós temos hoje dentro do município nas liberações do Volbito. Pode passar, Carol, por favor. Bom, eu falei um pouquinho, né, do método Wolbachia no piloto de Venda Nova, né? Então, aqui, esse mapa, ele traz para a gente, né, um resultado extremamente importante, e deixa a gente muito animado, né? Porque, como Carol e o Gabriel falaram anteriormente, as solturas, elas acontecem aí, né, de 16 a 20 semanas, e depois a gente entra nessa fase de monitoramento, que é para identificação mesmo, monitoramento no piloto Venda Nova através das armadilhas de ovoposição. A gente coleta esses ovos, faz análise molecular para saber se eles têm ou não presença de Wolbachia. Esse resultado é o resultado do mês de junho, como vocês podem ver aí no cantinho esquerdo, né? Junho desse ano, e a liberação, o status da liberação nas 3 áreas de abrangência, né, ela está aí com um percentual considerado alto. Então, o que isso quer dizer para nós? Que a Wolbachia, ela está se estabelecendo num percentual muito bom, né, e aí isso é uma notícia excelente para a gente, porque é isso que a gente espera que tenhamos tanto no projeto piloto quanto no restante de Belo Horizonte, né? Que aí eu vou falar da segunda fase um pouquinho para frente. Então, são resultados excelentes e que nos dá um ânimo e um gás novo, né? Para poder ver um trabalho tão bom e com resultados tão relevantes, né? Como o Gabriel mostrou, e com os dados do nosso município também, trazendo esse percentual alto. Então, assim, dá um alívio e dá uma esperança de que algo tão logo mude, né, no nosso município, com relação às arboviroses. Pode passar, Carol, por favor.
Falei um pouquinho do método do piloto, agora a gente vai entrar no estudo randomizado controlado, que é a segunda fase do método Volbach em Belo Horizonte, né? Então, o que é esse estudo randomizado controlado? Aqui a gente abrevia, né, para ficar mais fácil de entendimento de todos, e chama ele de RCT, né? Porque se você fala com a pessoa assim, um estudo randomizado controlado, a pessoa já te olha assim com uma carinha e fala, o quê? Né? Não entendi. Então, você traz, assim, uma informação de forma mais simplificada para que as pessoas entendam. Então, a gente, aqui em Belo Horizonte, a gente chama método Volbach na fase RCT. O que é, né, essa fase RCT? É uma parceria com a UFMG. Nós dividimos o município, né? Vocês podem ver aqui na figura à esquerda de vocês. Nós temos o nosso município dividido aí pelas 9 regionais, e nós temos, nós fizemos aí uma seleção de áreas, tá? Microáreas, que aqui a gente chama de cluster. Então, foram definidos 58 clusters, sendo 29 clusters que a gente chama de intervenção e 29 clusters de área controle. Carla, o que é isso, né? Me explica um pouquinho melhor do que você está falando. Quer dizer que esses 29 clusters que a gente chama áreas de intervenção é onde eu vou soltar volbitos. E essa área controle, então, é onde eu não vou soltar volbitos, né? Para que isso? Depois há uma comparação entre essas duas áreas, né? Para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo, tanto na área de intervenção quanto na área controle. Esses clusters, eles foram definidos ao redor das escolas da rede de ensino municipal, né? Então, escolas públicas, e eles foram escolhidos para justamente recrutar aí, né, ou ter a participação, ou vou dizer melhor assim, de crianças na idade de 6 a 11 anos. Por que a escolha de crianças entre 6 a 11 anos? Porque é sabido por todos nós, né, que quanto mais novo o indivíduo for, menos chance dele ter tido contato com as arboviroses. Uma outra escolha, né, da participação das crianças para essa fase do RCT, que é um estudo que é tido como padrão ouro, né, e aí eu vou falar por quê. Essas crianças, elas residem no entorno dessas escolas da rede de ensino público, né? E quando há uma seleção de áreas em torno dessa escola municipal, um dos critérios é que essa criança ela tem que estar vinculada a essa escola. Então, essa criança, ela transita menos, né? Ela se desloca menos dentro do município, diferentemente do adulto, que às vezes mora lá em Venda Nova e trabalha na área central. Então, se esse adulto se infecta por uma das arboviroses, é difícil a gente saber se ele foi em Venda Nova ou se ele foi na região central de Belo Horizonte. Né? Então, as crianças têm esse deslocamento menor, e aí, por isso, elas foram selecionadas para a participação desse estudo clínico randomizado. Tá? O que é, então, esse estudo? Após a seleção das crianças, essas crianças, elas passam por uma coleta, né, sorológica, num período de 4 anos, após a implementação do método Volbach. Essas crianças, elas têm uma amostra de sangue coletada antes da implementação do projeto, e durante o projeto, elas, a cada um ano, elas têm mais uma amostra de sangue coletada. Para quê? Para ver a soroprevalência delas, né, com relação às arboviroses, para saber se elas já tiveram ou não o contato com essas arboviroses, antes e durante a implementação do projeto. Tá? Então, essas crianças estão, cada cluster, né, para cada cluster foram selecionadas cerca de 60 crianças,
E aí, mais um desafio, né, enquanto saúde, porque é difícil você chegar, né, numa casa e pedir para o pai e a mãe dessa criança a autorização para uma coleta sanguínea, né, para participar de um projeto. Então, foi mesmo um trabalho árduo, né, de muitas mãos, de uma construção conjunta, né, a prefeitura, junto com a UFMG, junto com o WMP, né, a Fiocruz, todos nós trabalhando para que a gente tivesse, então, uma aceitação dessas famílias, né, em deixar essas crianças participar. E mais do que deixar participar, ter uma continuidade, né, durante todo o projeto, para que essas crianças consigam ser acompanhadas. Então, nós tivemos vários desafios, todos eles, graças a Deus, né, foram aí enfrentados e a gente conseguiu a amostra que a gente precisava para cada cluster, e essas crianças estão sendo acompanhadas, então, aqui em Belo Horizonte. A liberação para esse momento, né, do projeto Volbac, na fase do RCT, ela está em liberação, porque nós vamos ver no próximo slide que tem aí, houve uma divisão, né, de liberação de volbitos, e o monitoramento também está em andamento, né? Como Carol mencionou anteriormente, nós temos aí, para o monitoramento entomológico, as armadilhas BG Sentinel, e nós temos distribuídas nesses clusters aproximadamente 900 armadilhas, né, que servem aí para capturar os adultos. Importante dizer que para esse estudo a gente tem um cegamento, né, então a população, ela até vê ali a soltura acontecendo, mas nós, enquanto projeto, né, prefeitura e Fiocruz, nós temos que manter esse cegamento, né, para não enviesar o trabalho, né, e a pesquisa. É importante dizer que esse mapa também, à esquerda aí de vocês, ele é meramente ilustrativo, tá? Então, quando você vê aí essas manchinhas azuis falando que é uma área que recebe a Aedes, é meramente ilustrativo, tá bom? Pode passar, Carol. Aqui foram as fases de liberação, né? Então, nós inicialmente soltamos os volbitos no vetor norte. Então, nas regionais, aí, Carol, eu peço sua ajuda para estar só apontando as regionais para mim, por favor. Vetor norte englobou aí a regional de Venda Nova, a regional norte e a regional noroeste. Foi a primeira fase de liberação dos volbitos. A segunda fase de soltura, né, englobou as regionais da Pampulha, a regional nordeste e a regional centro-sul. E a terceira fase de liberação, terceira e última, englobou as regionais leste, a regional oeste e Barreiro. Eu fui na contramão, Carol, desculpa. Então, nós já liberamos, né, os volbitos nessas três fases aí, nessas três divisões, e estamos na fase de monitoramento, e nessa terceira também há uma liberação, tá? Acontecendo ainda. Pode passar, Carol, por favor. Aqui também, né, trazendo para vocês um pouquinho do que foi feito antes da pandemia, esses grupos maiores, assim, as fotos à esquerda, vocês podem perceber que não era um momento de pandemia, né, tá todo mundo ali juntinho, e aí o quanto muda, né, a foto à direita já é um momento de pandemia, então grupos menores, né, a gente sente falta muito, assim, de ter esse contato, né, acho que todos nós, nesse momento, sentimos falta, mas a gente está passando por uma fase que logo a gente espera aí sair dela em breve. Pode passar, Carol. As capacitações, né, para a instalação das BGs, então todo o treinamento, toda a parte prática, teórica também, né, ministrado de uma forma diferente
né, num campo mais aberto, saindo um pouco das salas de reuniões, dos auditórios, nesse momento de pandemia, e a foto à direita, a instalação dessas armadilhas sendo feita pelos agentes de combate a endemias. Como Carol falou, essas armadilhas elas foram instaladas em residências e também em instituições públicas e em comércios, né, para a captura desses adultos. Pode passar, Carol. Belo Horizonte, né? Carol também comentou anteriormente, nós temos uma biofábrica lindíssima, né? Está lá localizada no São Francisco, um orgulho para nós, Belo Horizontinos, tendo essa biofábrica, né? Toda estruturada para a produção aí, né, dos vetores, para a gente liberar. Então, é uma biofábrica que fica ali localizada no bairro São Francisco, na Regional Pampulha. Ficou muito bonita, não é porque eu sou da prefeitura, não, mas ficou realmente muito bonita, com uma equipe de excelência, né? É importante falar, porque não adianta a gente ter uma estrutura muito boa se a gente não tiver ali profissionais, né? Extremamente competentes. Então, nós temos os dois. Pode passar, Carol. Aqui um pouquinho também, né, trazendo aí para vocês desse trabalho que é desenvolvido lá. A primeira foto, né, cada pontinho desse pequenininho aí é um ovo, então aí tem muitos ovos de Aedes, né, e é um trabalho que as meninas fazem no laboratório. A foto do meio são as nossas esquetes aí, né, com a produção das fases larvárias, onde a gente tem o desenvolvimento as 4 fases, né, do vetor aqui. Então, as meninas também trabalham nessa produção, nesse cuidado, né, que tem que ter. Existe todo um controle, existe todo um rigor de laboratório, né? E a última foto são os nossos Aedes prontinhos aí para serem liberados, né, já em gaiolinhas, todos separados. E após essa fase aí, esses Aedes também servem de controle, né, um controle de qualidade, eles fazem lá dentro do laboratório toda essa parte de monitoramento e desse controle que é extremamente importante para o projeto também. Pode passar, Carol, por favor. Importante falar, né, que a Wolbachia, ela é um método complementar às ações, né, desencadeadas pelo município. Então, quando a gente fala desse vetor que está sendo liberado, a gente não deixa nunca de falar da importância do cuidado de cada um para a sua residência, para aquilo que está dentro da sua governabilidade, né? E até fora, né? Pensando em situações pontuais, a pessoa passa em algum lugar, vê, tem alguns canais, né, pela prefeitura que ela pode fazer uma solicitação de vistoria. Então, o método Wolbach, ele vem para complementar essas ações. E sempre pede, acho que o microfone abriu, a gente sempre pede, né, aí para que a população se atente e tenha os mesmos cuidados, né, porque senão a gente acaba criando, né, a população pode achar assim, eu tenho Wolbach, então eu não preciso fazer mais nada. Muito pelo contrário, né? Como Carol e o Gabriel falaram, não tem uma distinção do nosso Aedes nativo para o Aedes com Wolbachia, né? Você não consegue perceber alguma diferença. E daí a gente precisa, então, continuar aí utilizando das nossas ferramentas que a gente vem nesse monitoramento até hoje, que é eliminar criadouros, verificar as caixas de água, os reservatórios, se for preciso, utilizar sim, né, de tratamentos químicos para o controle de Aedes. Então, todas as nossas ações, elas não mudaram por conta da Wolbachia. A Wolbachia vem, a gente tem uma grande expectativa, mas o trabalho, né, a gente sabe disso, ele é árduo e a gente precisa continuar nesse enfrentamento das arboviroses. Carol, pode passar. Aqui, né,
Então, são alguns canais do WMP, vocês podem estar buscando, né, as informações lá também. Então, quer se aprofundar, saber um pouquinho mais sobre o método, existe aí, né, os telefones e os canais de comunicação. É isso, eu agradeço, né, o convite de estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade, agradeço ao Gabriel, à Ana, ao Wesley, né, pelo compartilhamento, e estou à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada, Carla. Nós aqui agradecemos aí as brilhantes participações de vocês, viu, pessoal? Eu sou um pouco, como é que fala? Suspeita, porque eu gosto muito do projeto, né? Eu já o conhecia, uma aluna aqui da Biologia, Isabela Hendricks, trabalhou no mestrado, né, na Fiocruz com esse projeto, né, com o Volbach, não com esse projeto, mas com o Volbach. E aí a gente já conhecia um pouquinho, mas quando o Wesley e a Ana nos apresentaram, a gente entendeu o tamanho desse projeto e a gente está muito feliz com a partilha aqui hoje. Eu queria abrir agora para perguntas, para um possível debate aqui, pessoal. Então, você quer fazer alguma pergunta? Abra seu microfone agora, pode, tá, queridos? Abre o microfone. Eu quero fazer pergunta, Dani. Pode falar, Dani. Eu queria primeiro dar boa noite para o pessoal aí, né, que apresentou a palestra, agradecer, foi ótima. Queria falar que eu estou me sentindo orgulhoso de fazer parte, tipo, de ser morador do primeira região de soltura dos mosquitos, né? E, assim, então eu querendo saber como eu posso participar com vocês de alguma forma. Não sei se vocês têm projeto de estágio, se vocês pegam voluntário. Eu também gostei muito do projeto, não conhecia, aqui no meu bairro é cheio desse vetor, e eu não entendi até então tão bem o porquê. Agora, entendendo tudo, gostei muito e estou saindo da palestra com o desejo de participar com vocês. Onde você mora, Dani? Eu moro no Ribeiro de Abreu, que é na Noroeste, né? Acho que, se não me engano, ela falou foi o segundo lugar que eles vieram. Nordeste. Ah, tá, não, então me confundi. Daniel, muito obrigada. Vou responder aqui, Dani. Daniel, muito obrigada pela pergunta, né? Pelo incentivo aí para a gente continuar na nossa batalha, na nossa luta, né? Muito bom ouvir de vocês esse retorno. Sobre participar conosco, né? Primeiro, pessoal, queria até aproveitar a pergunta do Daniel para falar com vocês que, caso vocês tenham interesse em ser um anfitrião de uma armadilha BG em Belo Horizonte, a gente tem um cadastro de possíveis anfitriões, né? A prefeitura ela fez esse levantamento junto com a Fiocruz de anfitriões em Belo Horizonte, mas a gente tem algumas desistências, né? Às vezes a gente precisa de reinstalar aquela armadilha. Então, a gente, sempre que possível, a gente pede às pessoas que tiverem interesse em hospedar uma armadilha, em receber essa armadilha na sua residência, que entrem em contato conosco, né, ou com a prefeitura, ou com a gente pelos canais que colocam no chat, e nos passem o endereço de vocês, que aí a gente verifica, né, se o endereço de vocês está localizado em algum cluster, onde a gente precisa monitorar, né, e a gente registra os dados lá, caso a gente precise de um novo anfitrião. Então, esse apoio de vocês é muito bem-vindo. Em relação a estágio, a iniciação científica, Daniel, no caso lá da Fiocruz, nesse momento a gente não tem nenhum processo seletivo em aberto, mas a gente sempre divulga quando há alguma oportunidade. Então, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso Instagram. Então, sempre que tem uma oportunidade de iniciação científica, ou de estágio, ou oportunidade de emprego conosco, a gente divulga pelo nosso site e comunica lá nas nossas redes sociais, sempre está lá nos nossos stories, no nosso feed. Então, por isso que a gente coloca também o contato para vocês. Né? E a Carla, se quiser falar um pouquinho também, Carla, né, sobre oportunidade também de estágio na prefeitura, caso eles queiram fazer também um cadastro, né? Sim. Existe um cadastro, né, que pode ser feito, um banco de currículos, pelo portal da própria prefeitura. Então, você coloca lá no site portal PBH e ele já te direciona,
né? E lá você encontra um link para que você coloque o seu currículo nesse campo, e assim, abrindo uma oportunidade, né? Quem sabe, né, Carol? Inclusive, nós fomos, né, Carlinha? Eu e Carla Sim. fomos estagiárias da prefeitura. Então, em 2009, eu iniciei o estágio, acho que Carla na mesma época, mais ou menos. E a Carolina, que é a supervisora da Biofábrica, também entrou na prefeitura como estagiária nessa época. Então, assim, acompanhem aí, façam o cadastro, que, né, que tem essas oportunidades, são muito bacanas e abrem portas aí para a gente no futuro, com certeza. Muito Beleza, bom, eu já estou excelente seguindo exemplo. vocês lá. Muito bem, Dani. Mais alguém, gente, com alguma pergunta? Alguma colocação? Posso falar? Pode, claro, Ana. Eu tenho duas. E um elogio. Primeiro, a palestra foi sensacional, vocês deixaram muito bem claro, muito explicadinho, sabe? Qualquer pessoa que pega esse material consegue entender muito bem. E eu tenho uma dúvida em relação ao porquê que a Regional Venda Nova foi a primeira escolhida nesse projeto piloto. Se tem algum motivo em específico ou não, ou se foi meio que aleatório mesmo. Essa é a primeira pergunta, depois tem outra. Obrigada. Você vai responder, Carlinha? Você Não, quer? pode ficar à vontade. Obrigada. É Ana Carolina? Falei certo? Né? Isso mesmo. Charada nossa Ana aí, ó. Muito obrigada pela sua pergunta, Ana. Bem, então, por que Venda Nova, né? Nós, no ano de 2019, me corrige, Carol, se eu estiver errada, 2018, 2019, nós tivemos em Belo Horizonte um outro projeto em parceria com a Fiocruz também, é um projeto chamado Arboalvo, né? Ele, inclusive, está acontecendo outro módulo dele atualmente em Belo Horizonte, e esse projeto, ele tem, né, na verdade, como uma estratégia, estratificar áreas de receptividade para o vetor. Então, nesse trabalho que foi feito lá no ano de 2018, 2019, né, e nessa estratificação do município, estratificando as áreas de maior risco para o vetor, as áreas de Venda Nova se destacaram, chamaram atenção, e aí, então, foram selecionadas, né, para participar aí como piloto de Belo Horizonte no método Volbach. Tá? Então, foi por este motivo que as 3 áreas foram selecionadas. Carol, se quiser me complementar, fica à vontade, Carol. Isso mesmo, Carlinha, ótimo. Na época, eu até estava na prefeitura, né? Então, acompanhei também essa seleção das áreas, e é isso mesmo que a Carla colocou. O projeto Arboal foi também um parceiro importante aí na seleção, e um parceiro também que auxiliou na implementação aí do método, indicando essas áreas importantes aí em relação à transmissão das arboviroses. Então, é isso mesmo. Acho que a Ana falou que tinha outra dúvida. Ana, fique à vontade. Imaginei que não foi aleatório assim mesmo, mas só para confirmar. E minha outra dúvida, na verdade, é meio que uma pergunta assim mesmo, se tem, acho que é RCT esse método, né, da segunda fase, se tem algum planejamento para quando que a gente vai começar a ter resultados dele, ou se tá no início, eu não sei se vocês falaram, eu acabei não pegando essa parte. Em quanto tempo a gente vai conseguir ver os resultados? Você quer responder, Carlinha? Você quer que a gente responde? Pode responder? Então, Ana, para a gente concluir, né, que houve uma redução em função da implementação do método Volbach, demora um pouco mais de tempo, né? Então, aquele artigo que o Gabriel apresentou para vocês, lá de Niterói, a implementação em Niterói, ela iniciou em 2015, né, Gabriel? Se eu não estou enganada? A primeira área piloto lá de Niterói começou em 2015. Então, assim, né, na ciência, para que a gente possa afirmar que teve essa redução em função do método, a gente precisa realmente de um monitoramento a longo prazo. No caso do RCT, é um estudo já com previsão de 4 anos. Então, as crianças elas serão acompanhadas por 4 anos. E por que está sendo realizado esse RCT em Belo Horizonte? Porque é o padrão ouro de estudos epidemiológicos.
Então, no caso de Venda Nova, a gente vai ter as análises epidemiológicas dos bancos de notificação, né, do banco de notificação que é o SINAM. Então, todos os casos de dengue são notificados pelas unidades de saúde e são registrados nesse sistema nacional e oficial de notificação. Já no caso do RCT, a gente pode ter essas análises por meio das notificações, mas a gente vai ter o acompanhamento das crianças, dessa soroprevalência. Então, é um estudo extremamente complexo, muito completo, e que é considerado como padrão ouro. Então, no caso do RCT, a gente tem aí, pelo menos, esses 4 anos de estudo, né, e a gente vai continuar monitorando o estabelecimento da VOLBAC ao longo desse tempo aí, para a gente poder chegar a conclusões que, com certeza, aí trarão resultados muito bons, aí, como nos demais países, e em Niterói, né, a gente teve também. Nossa, não, muito obrigada. Realmente é extremamente interessante. Eu não conhecia, eu realmente nunca tinha visto falar e eu me interesso bastante pelo tema. E realmente, parabéns para vocês. É um tema extremamente relevante, que a gente sempre acha que esse tema dengue, que não sei o que, já é uma coisa meio batida, mas não é, porque todos os anos a gente passa por crises. Então, assim, mais uma vez, parabéns. Obrigada, Ana. Mais alguém, pessoal? Ana, Gabriel, Carly, Wesley, a Ana Carolina que falou, ela é de um primeiro ou segundo período, né, Ana? Eles fizeram um grupo, um trabalho interdisciplinar, e eles trabalharam com EDS, mas em região, em Brumadinho, por causa do crime ambiental que aconteceu lá, né? Alguns estudos mostravam que nessas áreas a incidência do mosquito era maior, e aí eles foram lá em campo, conversaram com a população, fizeram um trabalho bem legal. E aí, por isso que a Ana está tão encantada, né? Mas é lindo o projeto mesmo, mas a Ana por um motivo especial, né, Ana? Mais alguém, pessoal, quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta pelo chat aqui. Ai, desculpa, pode falar. Você já leu aí? Sim. A Adriana, ela perguntou se o grupo comunitário de referência é formado por ACS e ACES. Na verdade, ele pode até ser, mas o GCR, né, que é como a gente chama esse grupo, ele é um grupo que ele precisa ter representatividade do território. Ou seja, ele é composto por lideranças sociais, profissionais de saúde, profissionais de educação, algum gestor público, se for o caso. Então, assim, a gente faz um mapeamento de cada município que a gente trabalha, a gente monta esse grupo de forma a representar a cidade, entendeu? Então, BH tem uma composição, Campo Grande tem outra composição, Petrolina tem outra composição, mas sempre tendo uma representatividade. Então, são sempre grupos de cerca de 12, 15 pessoas, não passa muito disso. E a ideia é essa, que a gente faz reuniões mensais com esse grupo, apresenta todo o andamento do projeto, eles dão um retorno, feedback, ideia, enfim, tem toda uma interação assim muito forte, grupo de WhatsApp, e cada etapa de liberação ela só acontece com o endosso do GCR. Então, a gente faz sempre uma reunião antes de iniciar as liberações, a gente apresenta para o GCR, uma vez que seria uma audiência da população, né, uma audiência que represente a opinião popular daquele território, para eles ouvirem os resultados e dizer, tudo bem, a gente concorda aí com a soltura dos mosquitos. Então, tem todo um protocolo assim, que a gente segue, que é parte desse modelo de aceitação pública, né, que o GCR ele é parte desse modelo do PAN, né, que é como a gente chama. Muito bem. Obrigada, a Carla também comentou aí, né? Obrigada, professora Adriana, pela participação. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta, e agora um pouco mais sobre o vírus, né? Eu vi lá no Instagram de vocês alguns posts, e tinha um fazendo um comentário sobre se a gente pode pegar ao mesmo tempo a Covid e dengue. E aí, como é que funciona? E os sintomas, né? Como é que eu sei o que é o quê? Pois é, isso aí, infelizmente, seria assim, grave, né? Assim, poxa, ter 2 doenças dessas ao mesmo tempo, a gente pode ter sim. Uma coisa não impede a outra. Não tem relação de proteção, a princípio, né, da vacina de Covid para dengue, não tem nada comprovado.
E eu acredito, não sei se Carla tem alguma informação, ou Carol, de alguma informação de paciente com infecção, não tenho essa informação, mas de fato a gente pode ter sim. Eu acho que, na verdade, o que direciona a importância disso é que a gente não pode afrouxar cuidado com a arbovirose também, né? Eu acho que além de ter que estar vacinado, isso não é, gente, uma opção, infelizmente não pode ser visto como uma opção, a gente precisa todo mundo estar vacinado para tentar controlar a situação que a gente está passando. A gente pode sim, inclusive, pegar uma das arboviroses, né? Certamente seria um quadro muito pior, né, Daniela? Porque além do quadro respiratório, ela traria outras... Ela comete, assim, dengue, por exemplo, ela comete um monte de outros órgãos, né? Que a gente sabe que traz aí sintomas, sinais horríveis, né? Então, não seria nada interessante a gente ter uma co-infecção com uma delas. Não sei se Carla tem se tem algum resultado, alguma coisa do tipo. Não, você falou perfeitamente, Gabriel, né? Então, pode ter, sim, algumas discussões que eu tenho participado, até com outras cidades, né? Existe o relato realmente de pessoas tanto com Covid, com dengue, Covid e o sintoma da dengue é muito inespecífico, né? Então, assim, se parece com várias outras tantas, né? Então, mas as discussões que a gente tem, que eu tenho participado, né, enquanto secretaria, é que tem sim essa chance de você ter um dengue e Covid, ainda tem sido para a gente um desafio aí, né, para a epidemiologia em especial, verificar esses casos, né? Então, a pessoa faz exame para dengue, para chikungunya, para zika, para covid, e aí no final das contas qual que foi o resultado, né? Então isso eu não tenho uma resposta pronta assim para vocês agora, né? Mas como o Gabriel já colocou muito bem aí, pode sim ter essa Covid, dengue, e é o que a gente tem percebido nas discussões técnicas, sabe, o Daniele? E é o que tem aparecido, pelo menos, em algumas situações de algumas cidades, Belo Horizonte também, a gente já tem alguns casos, assim, em investigação, né, por conta dessa sintomatologia, né, aí, dos sintomas, tanto para COVID quanto para dengue, né? Então, ainda está em análise, ainda em investigação esses casos, sabe? Um alerta duplo, né, Carla? A gente não pode, muito bem colocado pelo Gabriel, a gente não tem opção, né? A vacina não é uma opção, e também ficar alerta às questões aí do mosquito, né? Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta, colocação? Não? Eu quero, então, agradecer imensamente. Acho que a Ana caiu, né, a Ana Carolina? Eu fechei a câmera, eu caí e voltei. Eu fechei a câmera porque eu fiquei com medo de cair de novo. Eu quero agradecer demais vocês, a disponibilidade, né, o carinho com a instituição. Muito obrigada mesmo, né, o Wesley também, que esteve com a gente aí o tempo todo no chat. Muito obrigada, pessoal. Belíssimo trabalho de vocês, viu? Que vocês continuem aí corajosos nessa luta e contem conosco, né? Ganharam aí mais uma centena de pessoas aqui para, junto com vocês, contribuir aí no combate à doença, viu? Nós que agradecemos, Daniele. Posso falar pela equipe como um todo, assim, a gente valoriza demais esse tipo de interação com a academia, com quem está vivendo isso também, né? De certa forma. Então, é muito importante, por favor, se todo mundo puder, seguir a gente lá nas redes sociais. A gente usa bastante comunicação, vocês perceberam aí, né, que a gente trabalha muito isso, por conta até dessa mobilização social, né, dessa parte do projeto, né, que sou suspeito também para falar, mas assim, a gente valoriza demais, a gente cuida demais disso. Então, se puderem seguir a gente lá, interagir com a gente por lá, a gente tenta sempre deixar tudo atualizadinho, resultado que sai a gente sempre põe lá, então acho que é o melhor canal aí para acompanhar, né? Instagram, Facebook, YouTube também tem bastante coisa, e todos eles é WMP Brasil, né? Com letra pequenininha, tudo junto.
e a gente está lá sempre ligado. Tá, mas obrigado a todo mundo da organização, obrigado a todo mundo que participou, que aguentou até essa hora aí com a gente, e qualquer coisa a gente está à disposição. Tá? Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Nosso congresso continua aí durante a semana. Participem, fiquem ligados e sigam lá o pessoal do WMP. Um abraço, gente. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.